Ao entrar em um buffet de cruzeiro, vemos montanhas de pratos perfeitamente apresentados, bandejas que são incansavelmente reabastecidas e um fluxo constante de passageiros se servindo à vontade. Tudo parece farto, quase infinito, mas por trás dessa fartura esconde-se uma realidade bem diferente. O que acontece com tudo aquilo que ninguém toca? Para onde vai a comida que sobra todas as noites? Hoje, vou revelar como funciona esse sistema oculto, que quase nenhum passageiro conhece. O que pode ser salvo e o que não pode. Nas cozinhas de um transatlântico, o destino de cada alimento é decidido com uma precisão quase cirúrgica. Os chefes trabalham com bandejas que nunca saíram da cozinha, com ingredientes que permaneceram refrigerados e com pratos que não chegaram ao buffet. Tudo isso pode ser reaproveitado, transformado ou incorporado em novas criações, sem comprometer a segurança alimentar. Um filé de salmão cozido, mas não servido, pode virar uma saborosa mousse. Vegetais que sobraram podem ser transformados em outro acompanhamento. E certas carnes são reaproveitadas em sopas ou molhos que mantêm a qualidade do cardápio. No entanto, assim que um alimento chega ao buffet, seu destino muda instantaneamente. Não importa se ficou intocado, se parece perfeito ou se ainda está quente. O protocolo o classifica como lixo. E quando isso acontece, um sistema mecânico que nenhum passageiro conhece entra em ação. Trituradores de aço reduzem os restos a minúsculos fragmentos. Desidratadores removem a umidade. E compactadores transformam centenas de quilos em uma massa densa que ocupa apenas uma fração do espaço original. Esse processo permite que o lixo seja armazenado por dias, sem odor ou risco. Para alguns navios, essa massa é então convertida em energia. Para outros, é guardada até a chegada ao porto. É um ciclo silencioso e preciso, projetado para manter a operação sem interrupções. A cidade flutuante que cozinha sem parar. À primeira vista, um navio de cruzeiro parece um hotel gigante com restaurantes em decks elegantes. Mas na realidade, é uma verdadeira cidade flutuante onde a comida é protagonista a cada minuto. Em cada canto, cozinhas industriais trabalham incansavelmente, preparando milhares de pratos para o café da manhã, almoço, jantar e lanches que os passageiros desfrutam sem nem pensar no esforço que está por trás. A escala é difícil de imaginar até que você conheça os números reais. Em um único dia, mais de 15.000 refeições são preparadas, milhares de ovos são quebrados e centenas de quilos de carne são cozidos, enquanto fornos gigantes, grelhas e panelas borbulham por horas a fio. Tudo funciona com uma precisão quase coreografada, porque não pode haver atrasos ou falhas, quando 5.000 pessoas querem comer ao mesmo tempo. Mas mesmo com um planejamento cuidadoso, o desperdício é inevitável, pois é impossível calcular o que cada passageiro vai querer comer ou quantas vezes vai se servir. A cozinha funciona como um relógio perfeito, que precisa antecipar o apetite coletivo para garantir uma fartura constante, para que ninguém sinta a pressão do sistema. Essa fartura, no entanto, tem um preço oculto: a enorme quantidade de comida preparada para garantir que nunca falte nada, mesmo que no final nem tudo seja consumido. É exatamente aqui que começa o problema fundamental que acompanha toda a viagem. O que se joga no mar? Mitos e verdades. Bom, esse é um assunto que frequentemente causa muita confusão. Ao falarmos sobre o destino do lixo em navios de cruzeiro, muitos imaginam cenas dramáticas de sacolas sendo jogadas direto no oceano. Essa imagem, que talvez fosse realidade na indústria há décadas, não condiz mais com os dias de hoje. Atualmente, a grande maioria das empresas evita qualquer descarte, mesmo aqueles que seriam legais sob as normas internacionais. O motivo é simples: o risco para a reputação e o risco financeiro são enormes, e as companhias modernas operam sob um nível de vigilância nunca antes visto. Satélites, radares, sistemas automáticos e auditorias constantes
tornam quase impossível um descarte inadequado sem deixar rastros. No entanto, há uma parte do processo que ainda gera discussão. A Marpol permite certos descartes de resíduos alimentares processados, desde que triturados e feitos a uma distância regulamentar da costa. Mesmo que esses descartes sejam mínimos e controlados, muitos passageiros ficam surpresos ao saber que ainda são legais. No entanto, a tendência da indústria é minimizar isso ao máximo, armazenando o máximo de resíduos possível até a chegada ao porto, onde empresas especializadas se encarregam do descarte. A mudança foi tão profunda que muitas companhias alteraram seus sistemas internos para garantir que mesmo os descartes permitidos sejam a exceção e não a regra. A realidade atual é muito mais rigorosa, tecnológica e responsável do que a maioria imagina. O que você pode fazer para reduzir o desperdício? Mesmo que pareça que tudo depende da tecnologia, das normas internacionais ou das decisões das companhias de cruzeiro, a verdade é que cada passageiro tem um papel fundamental nisso tudo. A experiência mostra que grande parte do desperdício não acontece porque se cozinha demais, mas sim pelo que os viajantes deixam nos pratos. Reduzir esse desperdício não exige nenhum sacrifício, só um pouco de bom senso mesmo. Antes de encher o prato, dê uma volta pelo buffet e confira todas as opções. Assim você pode escolher com calma, em vez de agir no impulso. Servir pequenas porções também faz uma baita diferença. Se gostou de alguma coisa, é só voltar e pegar mais. Afinal, o buffet existe justamente para isso. Escolher estações de preparo ao vivo, onde os chefes fazem tudo na hora, é uma das formas mais eficientes de evitar desperdício, porque só é preparado aquilo que realmente vai ser consumido. Fora que a qualidade costuma ser melhor e a experiência bem mais personalizada. Outra atitude simples é não tratar o prato como bandeja, enchendo de comida por via das dúvidas. Na maioria das vezes, esse exagero vai direto para o lixo, sem ninguém nem provar. Perguntar quando tiver dúvida ou curiosidade sobre algum prato também ajuda a criar uma cultura mais consciente. Cada pequena atitude, por menor que pareça, faz diferença num ambiente onde milhares de pessoas comem todos os dias. A revolução digital que decide o que se cozinha. Por décadas, a gestão das cozinhas de navios de cruzeiro se baseou na intuição dos chefes e na experiência de milhares de viagens. A máxima era: melhor sobrar do que faltar, porque um passageiro insatisfeito poderia estragar a sensação de fartura que um cruzeiro oferece. No entanto, essa abordagem gerava montanhas de comida que nunca seriam consumidas. Hoje, graças a Deus, esse modelo ficou no passado. As companhias de navegação mais avançadas implementaram sistemas capazes de analisar em tempo real quanta comida é servida, quanto dela é consumida e quanto, no final das contas, vai para o lixo. Sensores escondidos nas bandejas, câmeras que registram o comportamento de consumo e algoritmos que interpretam os dados permitem prever o comportamento de milhares de pessoas. As preferências mudam de acordo com a nacionalidade, idade e até mesmo o clima. Em dias quentes, menos sopas e mais saladas são consumidas. Quando há mais passageiros norte-americanos a bordo, os hambúrgueres são mais procurados, e para os europeus, há mais pratos frescos e peixes. Cada detalhe é medido e ajustado quase instantaneamente, reduzindo a superprodução sem comprometer a sensação de fartura. Pela primeira vez, a tecnologia se torna uma aliada para conter o desperdício de alimentos, sem diminuir a experiência do passageiro, e essa mudança marca um divisor de águas na indústria. O mundo oculto sob seus pés. Enquanto os passageiros desfrutam de jantares elegantes, buffets temáticos ou lanches descontraídos à beira-mar, nos convéses inferiores do navio, existe um mundo completamente diferente. Lá, não há janelas, música ambiente ou vista para o mar. É um labirinto de corredores metálicos onde equipes especializadas trabalham incansavelmente para processar todo o lixo gerado a bordo.
Esse grupo, muitas vezes invisível para os viajantes, é composto por tripulantes dedicados, encarregados exclusivamente da gestão de resíduos e da proteção ambiental. Eles separam o lixo de cada restaurante, pesam as bandejas para medir o desperdício de alimentos, separam vidro, papelão e plástico, controlam o óleo usado e registram meticulosamente tudo o que entra e sai do sistema. Nada é deixado ao acaso. Em alguns navios, o lixo passa por 7 estágios antes de ser considerado pronto para armazenamento: separação, trituração, desidratação, compactação, resfriamento, pesagem e o registro final. Cada quilo conta, pois cada quilo significa espaço, energia e custo. O trabalho é ininterrupto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem qualquer possibilidade de pausa. É um processo silencioso, invisível e absolutamente necessário para que o resto do navio possa funcionar normalmente. Sem essa equipe disciplinada, o navio entraria em colapso em poucas horas. O trabalho deles sustenta a experiência de luxo que os passageiros desfrutam no andar de cima, mesmo que quase ninguém saiba disso. A regra de ouro do buffet. A regra de ouro a bordo de qualquer navio de cruzeiro é clara e rigorosa. Todo alimento que cruza a fronteira entre a cozinha e o buffet está automaticamente condenado. Não pode ser devolvido, reutilizado ou transformado em outro prato. A razão para isso não é um capricho, mas uma medida vital de segurança alimentar, projetada para evitar riscos que, em um navio cheio de passageiros, poderiam escalar de forma explosiva. Imagine um único peixe estragado desencadeando uma epidemia inteira, como nas antigas histórias de navegantes. Uma simples variação de temperatura, um utensílio compartilhado ou um espirro perto de um prato podem ser suficientes para comprometer a saúde de centenas de pessoas. É como no carnaval, onde um único bloco sem higiene pode rapidamente se tornar um problema para milhares. É por isso que as autoridades impõem regras rígidas e as companhias de cruzeiro as seguem sem exceção. Os chefes sabem que cada decisão conta quando trabalham longe do continente, onde um erro não pode ser corrigido com uma ligação rápida. Aqui não há segunda chance. Assim como um cozinheiro no meio da Amazônia, que não pode simplesmente pedir mais ingredientes. Em alto mar, a prevenção é fundamental, e essa prevenção começa exatamente no momento em que uma bandeja toca o buffet. Os alimentos expostos escapam ao controle da equipe da cozinha e qualquer possível contaminação, por menor que pareça, os transforma em um risco inaceitável. Por isso, cada bandeja retirada, mesmo que pareça intocada, é imediatamente classificada como lixo. Para muitos passageiros, é chocante saber que a aparência não importa. Apenas o protocolo conta, e essa rigidez garante a segurança de todos. Imagine o que tudo isso significa. O futuro do buffet de cruzeiro. O buffet, como o conhecemos, está em transformação. A indústria percebeu que a imagem tradicional de montanhas de comida não significa necessariamente qualidade, muito menos sustentabilidade. As companhias de cruzeiro mais inovadoras estão testando formatos onde a fartura não é mais medida pelo tamanho dos pratos, mas sim pela frescura, precisão e adaptabilidade. Vemos cada vez mais porções individuais, pequenos pratos de degustação e ofertas pensadas para permitir aos passageiros mais experiências gastronômicas, sem desperdiçar tanto. Em alguns navios, os cardápios são ajustados em tempo real, graças a sistemas conectados com sensores que analisam quais pratos são consumidos e quais não são. Se um prato tem pouca demanda, a cozinha reduz sua produção antes que se torne lixo. Estão sendo introduzidas também estações onde os chefes preparam a comida na hora, o que não só melhora a qualidade, mas também reduz a praticamente zero a possibilidade de que essa comida não seja aproveitada. Com o avanço da tecnologia, teremos buffets mais inteligentes, onde a inteligência artificial não só prevê o consumo, mas também adapta a oferta às preferências dos passageiros. É possível que, em alguns anos,
os buffets tradicionais sejam apenas uma lembrança e deem lugar a um modelo mais eficiente, respeitoso e alinhado às expectativas de um viajante mais consciente. O impacto real do desperdício continua sendo um grande desafio. Apesar de todo o avanço tecnológico e das rigorosas normas internacionais, a quantidade de lixo gerada em um navio de cruzeiro ainda é considerável. Cada passageiro produz, em média, quase 2 quilos de lixo por dia. Um número que inclui plásticos, papel, embalagens e, claro, restos de comida. Se multiplicarmos essa quantidade por milhares de viajantes e incluirmos a tripulação na equação, chegamos a um volume difícil de imaginar. O que para um único passageiro pode ser apenas alguns guardanapos e um prato pela metade, coletivamente se transforma em uma cadeia de toneladas que precisa ser gerenciada com precisão absoluta para não prejudicar o navio ou o ambiente marinho. Embora a indústria tenha conseguido reduzir parte desse impacto através da reciclagem, armazenamento e sistemas de tratamento mais eficientes, a realidade é que ainda há um longo caminho a percorrer. A imensidão do oceano pode dar a ilusão de que há espaço infinito para diluir os erros. Mas hoje sabemos que não é assim. A pegada de cada viagem existe e precisa ser abordada com responsabilidade. É por isso que muitas companhias de navegação estão investindo em novas tecnologias que transformam lixo em energia, processam resíduos orgânicos em biomassa ou reduzem a dependência de incineradores que, embora controlados, continuam a gerar emissões. O desafio permanece, mas os esforços visam um futuro mais sustentável para todos. A promessa de lixo zero tem ganhado bastante destaque nos últimos anos. Várias empresas de cruzeiro têm começado a divulgar navios que não descartam nenhum lixo em aterros sanitários em terra, uma iniciativa que ficou conhecida como Zero Waste, ou Lixo Zero. À primeira vista, isso soa como um sucesso absoluto, quase coisa de outro mundo, mas a realidade é um pouco mais complexa. O que essas empresas querem dizer é que a maior parte do lixo a bordo é reciclada, processada ou transformada, minimizando ao máximo o que vai parar fora do ciclo. No entanto, mesmo nos navios mais modernos, sempre existe uma pequena porcentagem que não pode ser totalmente processada. Esse resíduo é geralmente incinerado em instalações avançadas que controlam as emissões, ou então é armazenado para ser entregue a empresas especializadas quando o navio chega ao porto. Isso não significa que o impacto ambiental desapareça, mas ele é tratado de forma muito mais responsável do que no passado. Ainda assim, a mensagem é importante, pois marca uma nova direção para a indústria. O uso de bioprocessadores, a redução de plástico, o uso de combustíveis mais limpos, como o gás natural liquefeito, e o surgimento de sistemas de tratamento mais eficientes representam passos concretos rumo a um objetivo maior: diminuir a pegada ecológica de cada viagem. Embora o conceito de impacto zero ainda esteja longe, cada avanço empurra os navios para uma operação mais consciente, e essa evolução já é parte fundamental do futuro dos cruzeiros. As regras do mar, o sistema MARPOL. Em terra, o descarte de lixo já é um assunto bem complexo, mas em um navio de cruzeiro, a responsabilidade é muito maior, já que tudo acontece em um espaço fechado, cercado por água. Por isso, existe um arcabouço jurídico internacional chamado MARPOL, um conjunto de regulamentações para proteger os oceanos dos impactos da navegação comercial. Essas regras determinam o que pode ser descartado no mar, em que condições e a que distância da costa. Restos de comida, por exemplo, só podem ser lançados ao mar se forem triturados em partículas bem pequenas, e se o navio estiver a mais de 12 milhas náuticas de qualquer linha costeira. Cada movimento é registrado em um livro de bordo especial, que auditores externos examinam com lupa. Isso não é mera formalidade, mas uma obrigação legal que pode custar milhões se não for cumprida. Nos últimos anos, vários navios de cruzeiro foram multados por descarte ilegais.
mesmo que muitas dessas notícias nunca cheguem às manchetes. As empresas sabem disso e, para evitar riscos, preferem armazenar e tratar o lixo, em vez de descartá-lo no mar. Embora a lei permita certos descartes controlados, a pressão pública e os sistemas de monitoramento via satélite reduziram essas práticas ao mínimo. Para a indústria moderna, a transparência não é mais uma opção, mas uma necessidade que define sua reputação. Mas como o tipo de passageiro influencia o que chega à mesa? Uma das evoluções mais interessantes na indústria de cruzeiros é como os hábitos dos passageiros definem o que é cozinhado, quanto é preparado e, consequentemente, o quanto vai parar no lixo. A tecnologia moderna não analisa apenas o comportamento geral a bordo, mas também as características específicas dos viajantes de cada roteiro. A nacionalidade, por exemplo, é um fator crucial que molda muita coisa. Hóspedes norte-americanos costumam preferir pratos mais robustos e opções rápidas como hambúrgueres ou pratos quentes, enquanto europeus, assim como nós brasileiros, tendem a escolher saladas frescas, frutas e peixes. A idade também desempenha um papel importante, já que viajantes mais jovens tendem a se servir mais vezes no buffet e pessoas mais velhas frequentemente optam por porções menores, seguindo o lema "menos é mais". Até a temperatura externa influencia nossos hábitos alimentares. Em dias quentes, o consumo de bebidas geladas e saladas aumenta, enquanto sopas mais encorpadas e ensopados são menos procurados. Todos esses padrões são registrados por sistemas inteligentes que conseguem ajustar a produção de alimentos em tempo real. Para os passageiros, isso pode parecer mágica, mas por trás disso, existem algoritmos sofisticados que aprendem a cada serviço. O resultado é uma cozinha mais eficiente, que prepara exatamente o que é demandado e evita excessos desnecessários. O fascinante nisso tudo é que, sem perceber, cada hóspede contribui para moldar a oferta culinária do navio. Suas escolhas, suas preferências e seus hábitos alimentares influenciam diretamente a quantidade de comida que é preparada. E o que, no final das contas, esperamos que o mínimo possível é desperdiçado. A psicologia do buffet. Se há um lugar onde a gente entende como a mente humana funciona durante um cruzeiro, é no buffet. Aquela fartura constante desperta impulsos difíceis de controlar, mesmo em quem normalmente come com moderação. É tipo a terra da gula, que nos seduz. O buffet é feito para dar uma sensação de liberdade total. Você escolhe o que quiser, repete quantas vezes der na telha e combina os pratos sem limites. Um verdadeiro paraíso para os comilões. Esse estímulo visual, junto com o ritmo relaxado das férias, leva ao que muitos chamam de efeito buffet. A gente não quer perder a chance de provar de tudo, teme que um prato acabe, ou simplesmente se deixa levar pela empolgação do momento. É o famoso olho gordo. Tudo isso resulta em porções maiores do que o necessário, pratos transbordando e refeições que acabam pela metade. É a velha história. Melhor sobrar do que faltar. Além disso, tem uns fatores mais sutis. Os pratos geralmente são grandes. As bandejas estão sempre cheias e as cores vibrantes se destacam sob a iluminação aconchegante do salão. Cada detalhe é pensado para nos dar a sensação de uma experiência farta, quase festiva. E essa sensação nos impulsiona a pegar mais do que realmente queremos. A gente se sente o rei da cocada preta. A psicologia do buffet é tão poderosa que, mesmo quando tentamos ser comedidos, acabamos caindo na tentação de adicionar só mais um pouquinho. O curioso é que esse comportamento coletivo influencia diretamente a quantidade de comida preparada e, consequentemente, a quantidade que é desperdiçada. A indústria de cruzeiros está em constante e rápida evolução, impulsionada por novas tecnologias, regulamentações mais rigorosas e passageiros cada vez mais conscientes do impacto de cada prato servido. Sustentabilidade não é mais apenas uma palavra da moda.
É uma necessidade real que se reflete em cada decisão a bordo. É importante entender que todos fazemos parte do mesmo sistema: tripulação, companhias e viajantes. Cada pequena melhoria conta e cada gesto se soma. Da próxima vez que você se aproximar de um buffet em alto mar, lembre-se de que sua escolha faz a diferença.